Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora lá, mais uma aula para o terceiro colegial. Espero que você tenha assistido a parte teórica. Se você não assistiu, na descrição do vídeo, você vai encontrar um link para a aula teórica. Bora lá. Exercício 1. O que o exercício 1 fala? A matéria, em seu estado normal, certo? O que é seu estado normal? Estado da matéria, ele fala em seu estado normal. Deixa eu pegar uma forma aqui, deixa eu pegar uma bolinha, né? Vamos supor que esse é um corpinho. Esse corpinho, ele tem cargas positivas e cargas negativas, tá? O estado normal que ele está falando é que ele está com um corpo neutro. O que significa um corpo neutro? Ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, tá certo? Um corpo em estado normal. Não manifesta as propriedades elétricas, tá? Entre aspas, eu vou colocar isso aqui, ok? Entre aspas. Porque ele está neutro é uma propriedade elétrica, né? No atual estágio de conhecimento da estrutura atômica, isso nos permite concluir que a matéria é constituída somente de nêutrons? Não, não é constituída somente de nêutrons. Está furado isso aqui, gente, não é. Possui maior número de nêutrons que de prótons? Não, de forma alguma, senhores. Possui uma quantidade igual de elétrons e de prótons? Verdadeiro, letra C. Tá? Letra C. Letra D. É constituído somente de prótons? Não, não, senhores. Tá? O corpo não é constituído somente de prótons no seu estado natural. Próxima questão. Questão da Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais. Ok? Esse exercício vai falar sobre material isolante. Espero que você tenha assistido minha aula teórica, né, para saber o que é um material isolante. Lembrando que todo metal, ele é um bom condutor. Todo metal, ele é condutor elétrico, certo? Agora, o isolante, eu vou colocar entre aspas. Por que entre aspas? Porque depende do quê? Da sua rigidez dielétrica. Por exemplo, a luva é isolante? A luva é feita de borracha, a borracha é isolante. Depende do quê? Da quantidade de carga. Tá? Essa luva que sua mãe utiliza para lavar louça aqui, né, tem azulzinha, amarelinha. Se você subir no poste e segurar nos dois fios de alta tensão, ela não vai isolar, porque a quantidade de carga é enorme. Quando a gente fala que um objeto é condutor, independente, ele vai conduzir. Quando a gente fala que o objeto é isolante, aí você tem que responder assim, depende. Depende do quê? Da quantidade de carga. Vidro é isolante? Ah, o vidro é isolante. Posso afirmar? O que você deve falar? Depende. O vidro é isolante dependendo da quantidade de carga. Tá? A madeira é isolante dependendo da quantidade de carga. Tá? Um isolante elétrico não pode ser carregado eletricamente. Pode ser carregado eletricamente, tá, senhores? Tanto é que quando você tem aquele efeito de esfregar a régua no cabelo, tá? A régua seria plástico, entre aspas, seria um isolante, você consegue carregar ele eletricamente. Não contém elétrons? Não, isso não é verdade, né? Tem que estar em estado sólido? Também não é verdade, certo? O ar, entre aspas, ele é isolante para o estado gasoso. Por que entre aspas? Quando você tem um raio caindo na atmosfera, né? Passando pela atmosfera, o ar não consegue isolar. Lembrando que isolante é entre aspas. Não sabe o que eu estou falando? Assiste a minha aula teórica na descrição do vídeo. Tem necessariamente resistência elétrica pequena? Não. Não pode ser metálico. Isso aqui é verdade, porque todo metal é o quê? Condutor. Então, para ser isolante, não pode ser metálico. Questão 2 feita, bora para a questão 3. Questão 3 aqui, ele tem um peguinha, né? Um peguinha, certo? Vamos ler o texto. As palavras que completam corretamente as lacunas do texto abaixo são, respectivamente,
A palavra respectivamente quer dizer na ordem que foi dada, tá? Então, essa primeira palavra do primeiro risquinho, a segunda palavra do segundo, e do terceira palavra do terceiro risquinho. Então, fala assim: se a um corpo eletricamente neutro acrescentarmos partículas negativas, então o que eu tenho? Vamos lá, vamos pensar. Se ele está neutro, ele tem a mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga negativa. Tá? Isso aqui é só simbólico. Eu coloquei aqui só para simbolizar que tem a mesma quantidade. O que você acrescentou? Você acrescentou cargas o quê? Negativas. Então, esse corpo ficou com excesso de carga negativa. Então, até aqui, nosso corpo ficaria carregado negativamente, tá certo? Ok? Vamos continuar. Desaparecendo o equilíbrio de cargas. Ok, aqui já não tem mais equilíbrio, né? Quando era positiva e negativa, tinha força de atração, elas se atraíam bonitinho aqui, esse mais atraía esse negativo, esse mais atraía esse negativo. Agora, essas forças estão desequilibradas porque tem mais carga negativa do que carga positiva. Até aqui a frase está certa. O efeito total das partículas negativas supera o das positivas. E podemos dizer que o corpo está carregado negativamente. Podemos também carregar positivamente um objeto. Agora, para carregar um objeto positivamente, aí é o seguinte: o que acontece? Os prótons se movem, quem se move são os elétrons. Então, se eu tirar esses elétrons que estão aqui a mais, o corpo ficou neutro. Então, para você carregar um corpo positivamente, eu vou ter que tirar o quê? Elétrons, para ficar com excesso de carga positivo. Então, eu tenho que retirar. Então, aqui, já vamos aqui marcar aqui, certo, senhores? Não é acrescentar. Está errada, está errada. É retirar. Retirar o quê? Né? Vamos lá. Retirar, então a palavra aqui, ficaria como? Tá? Ficaria retirando partículas o quê? Negativas. Aqui, negativas. Tá? Tem mais assim aqui. E deixando, portanto, um excesso de cargas o quê? Positivas. Positivas. Certo? Se eu quero um corpo carregado positivamente, ele tem que ter excesso de carga positiva. Lembrando que os prótons não se movem no átomo, né? Então ele tem que tirar as cargas negativas. Então ficou quem? Retirando negativas positivas, letra B de bonito. Tá aqui, senhores. B de bonito. Tá? Vamos para a questão 4. Nossa, mano, nessa questão 4, ela tá me dando até nos nervos, porque tem um textão, certo? E aí tem um textão, nós temos que ler textão, já vai se acostumando com textão. Por quê? Porque no Enem tem questões com bastante texto, tá? Existe uma técnica para o Enem, mas essa técnica tem que ter uma maturidade, tá? Você poderia estar aqui, né? Só para a gente entender, eu vou ler a pergunta. A partir da situação acima, o correto é afirmar que a situação de cargas das esferas A, B, C, D é respectivamente. Tá? Então, eu quero saber quanto que é a carga de A, B, C, D. Ok? Então, vamos ler aqui o texto. Vamos ver o que tem a ver com isso. Tá? Eu tenho que ler o texto, não tem jeito. Tá? Se quiser, clica aí no YouTube, aí tem jeito de você colocar aí com velocidade maior, tá? Então, beleza. O calor proveniente do Sol, por irradiação, atinge o nosso planeta e evapora a água que sobe. Por ser ela, ao nível do mar, menos densa que o ar, ao encontrar regiões mais frias na atmosfera, o vapor se condensa sobre as partículas dispersas no ar, poeira, fumaça e etc., formando pequenas gotículas de água que
compõem, então, as nuvens, tá? Podendo, em parte, solidificar-se em diferentes tamanhos. Os ventos fortes facilitam o transporte do ar próximo ao chão. A temperatura em dias de verão chega quase a 40 graus Celsius. Para o topo das nuvens, quando a temperatura alcança 70 graus Celsius. Há um consenso entre pesquisadores de que, devido à colisão entre as partículas de gelo, água e granizo, ocorre a eletrização das nuvens, sendo possível observar a formação de dois centros, certo? Dois centros aqui. Um carregado positivamente e outro carregado o quê? Negativamente, tá? Com cargas negativas. Quando a concentração de cargas nesses centros cresce muito, acontece então descargas entre regiões com cargas elétricas opostas. Essas descargas elétricas, que são chamadas de raio, podem durar até 2 segundos e sua voltagem encontra-se entre 100 milhões a 1 bilhão de volts, sendo a corrente da ordem de 30 mil amperes, podendo chegar a 300 mil amperes e a 30 mil graus Celsius de temperatura. A luz produzida pelo brilho chega quase instantaneamente, enquanto que o som, considerada a sua velocidade de 300 metros por segundo, chega num tempo 1 milhão de vezes maior. Esse trovão, no entanto, dificilmente será ouvido se acontecer a uma distância de 35 quilômetros, já que tende a seguir em direção à camada de ar com menor temperatura. Física na Escola, volume 2, aí tirou onde foi a referência. A eletrização que ocorre nas gotículas existentes nas nuvens podem ser observadas em inúmeras situações diárias, como quando, em tempo seco, os cabelos são atritados para o pente, né? Ou quando, seja pelo pente, né? Ou quando ouvimos pequenos estalos por ocasião da retirada do corpo de uma peça de lã. Nesse contexto, considerem um bastão de vidro. Agora, isso que é importante. Tudo isso aqui foi para encher a linguiça. A partir daqui, senhores, que é o exercício. Então, ó, vamos aqui, ó, marcar aqui a partir de quanto que foi o exercício. Então, aqui, ó. Bom, aí a gente tem que acostumar, né? Tem cara que vai fazer uma questão e ele faz sacanagem, tá? Então, o que acontece? Isso tudo aqui foi para ele falar que fez um contexto, informações desnecessárias, então é a partir daqui que começa o exercício, né? Nesse contexto, considere um bastão de vidro e 4 esferas condutoras. Opa, então vem cá. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um bastão de vidro. Então, vamos desenhar aqui o meu bastão de vidro, tá? Então, toma aí, senhor. Já desenhei, né? Eu tenho um bastão e 4 esferas condutoras, tá? Nesse contexto, consideramos um bastão de vidro e 4 esferas condutoras eletricamente neutras. O que significa eletricamente neutras? A mesma quantidade de carga positiva é a mesma quantidade de carga que negativa. Então, as esferas estão neutras, com a mesma quantidade de carga positiva, mesma quantidade de carga negativa, tá? Então, vamos lá. O bastão de vidro é atritado em um ambiente seco, com uma flanela, ficando carregado positivamente. Ah, então o bastão agora, o que eu tenho que entender? O meu bastão, eu atritei ele com um pano, e ele tem carga, ficou com excesso de carga positiva. Significa que aquela flanela, ó, que eu esfreguei ele, tá? Aquele corpo lá, a flanela, ela ficou com excesso de carga o quê?
negativa, tá? Note bem, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, eu coloquei quantas carguinhas negativas? 1, 2, 3, 4, 5. Na natureza nada se cria, nada se perde, se transforma, tá? Eu não sei se foi 5, mas eu deixei representado aqui, tá? Se o bastão ficou positivo, é que o pano ficou com excesso de carga aqui, negativa. Lembrando que as cargas negativas que estavam no bastão é que foram para o pano, tá? Vamos continuar a ler o texto. Após esse processo, ele é posto em contato com a esfera A. Na hora que eu coloquei em contato com a esfera A, então você tem que entender o seguinte, eu peguei a esfera A aqui, ó, e vou encostar nele. E ela estava neutra, certo? O que, que vai acontecer? Os elétrons que estão aqui na esfera, vão sentir atração pelas cargas positivas em excesso e vão migrar para esse corpo. Quando eu separar esse corpo agora, tá? Quando eu separar o corpo A, ok? Quando eu separar o corpo A, ele vai ficar com excesso de carga positiva, certo? Então, voltando para o texto, né? Após esse processo, ele é colocado em contato com a esfera A. Essa esfera é, então, aproximada das esferas B e C, certo? Que estão alinhadas com ela, mantendo contato entre si. Porém, não as toca. A esfera A. Aí o que, que ele fez? Né? As outras estão neutras, né? Não tem excesso de carga positiva nem negativa. O que, que ele fez? Ele pegou a esfera B, ele pegou a esfera C, encostou uma na outra, certo? Aqui é a esfera B, aqui é a esfera C. Como aqui essa esfera está positiva, ela vai atrair aqui, ó, cargas negativas, certo? E aqui, ó, vai ficar com excesso de carga positiva. Essa carguinha negativa estava ligada com essa carga positiva, mas ela sentiu atração pela esfera A aqui, né? Então ela passa por esse corpo. Esse corpo ficou com um polo à esquerda negativo e um polo à direita positivo, certo? A seguir, as esferas B e C, que estão inicialmente em contato em si, são separadas. E B é aproximada de D. Então, aqui, ó, elas vão ser separadas. E B é aproximada de quem? De D. Então, eu vou aproximar, não encosta, só aproximei, tá? Estou aproximando de quem agora? De D, ok? Aí, o que, que ele fala a partir desse momento? Que o D está ligado à Terra por um fio condutor, sem tocá-la. Então, o que, que acontece? Aqui nós temos um fio condutor. Ok? Nós temos um fio condutor. Então, agora vamos lá. Essa carguinha aqui é D e esse corpo está neutro. Aqui tem carga negativa. Lembrando que esse corpo neutro tem cargas positivas e negativas, tá? Aqui eu tenho fio terra, ok? Fio terra. Tá aqui o meu fio terra. E aí, o que acontece? Essas carguinhas negativas vão produzir uma força de repulsão, fazendo os elétrons descerem para a Terra, tá? Então, os elétrons aqui vão descer para a Terra. E esse corpo aqui vai ficar com excesso de carga, o quê? Positiva, tá ok? Os elétrons estão descendo. Aí, o que, que ele fala, né? Após alguns segundos, este fio é cortado. Então, eu vou cortar esse fio. Então, a partir de agora, eu estou tirando o fio aqui do D, ó. Bom, com isso, nós ficamos como agora? Eu fiquei com a positiva, certo? Com a B negativa, a B fica negativa, a C e a D ficam o quê? Positivas. Então, fica a letra E, ok? Tá? Se você quiser que pôr na ordem, tá? Eu vou tirar agora aqui, ó, meu B, tá? Vou trazer para cá, ó. Ficou assim, ó.
Só para organizar, para você enxergar a resposta, né? Então, aqui ficou mais, menos, mais, mais. Então, letra E de elefante. Espero que tenha gostado. Se puder, dá um joinha, beleza? Não é monetizado. Se também não quiser dar um joinha, não dá joinha. Então, fica à vontade para se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Fica com Deus. Fui.